Coronavírus, momento de crise, igrejas fechadas. Fé ou prudência esse momento na sua casa? Vem comigo a partir de agora no nosso canal Pela Bíblia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Todos nós estamos preocupados com a nossa saúde, com a saúde da nossa família. E nós temos acompanhado muitas pessoas hoje, inclusive religiosas, incentivando que a fé em Deus deve superar o medo, deve superar o obstáculo para que possam estar juntas e, ao mesmo tempo, continuar a sua adoração. Eu gostaria muito de falar sobre este assunto agora com você. Fé e prudência. Eu quero que você veja comigo um texto bíblico muito interessante que está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 22, e o versículo é o 3. Vamos dar uma olhadinha, verificar o que a Bíblia nos diz? O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Veja que interessante. A Bíblia, ela preza muito que a pessoa, ela seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa avisada. E diz a Bíblia aqui que o sábio, ele é avisado, ele vê o mal e ele passa longe. De modo que nesse momento em que nós estamos vivendo, embora algumas pessoas continuem a fazer uma espécie de colocação espiritualizada, eu creio que o momento é um momento de reflexão. Eu não consigo, por exemplo, entender que alguém vai perder a fé em Deus porque não está na igreja 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 finais de semana por conta de preservação da saúde. Não consigo entender isso. Eu sempre tenho investido que nós devemos ter relação com Deus. E é esse o investimento que eu tenho procurado fazer na vida de cada membro da congregação ao qual eu dirijo. Nós devemos procurar ter relação com Deus. Por exemplo, eu não perco a relação com um amigo íntimo porque eu não estou na casa dele todo final de semana. Pastor, o senhor está dizendo então que os cultos, as reuniões não são importantes? De maneira alguma. A Bíblia diz que nós devemos nos reunir. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 24. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo e um corpo está junto, e é exatamente na comunidade local que você exercita os seus dons, que você mostra aquilo que Deus lhe deu em benefício do outro, e é a partir dessa comunidade que você abençoa a vida de outros. É nessa comunidade que você chora, é nessa comunidade que você ri, é nessa comunidade que você é abençoado com a palavra de Deus. São as pessoas dessa comunidade que estarão no seu enterro. Então eu jamais estou incentivando o isolamento, até porque a Bíblia também diz, no livro de Provérbios, aqui no capítulo 18, algo muito interessante. Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra toda a verdadeira sabedoria. Então, separar-se não é o melhor caminho, ok? Então, está muito clara a minha posição sobre liturgia, sobre cultos, sobre ajuntamento e sobre reuniões cristãs. Mas, voltando a falar do momento, seria muita irresponsabilidade da minha parte, por exemplo, trazer os membros da igreja para uma reunião, sendo que cada um tem a sua própria vida, cada um está dentro de um determinado ambiente, não é? Geográfico, cada um está dentro de uma situação que eu não conheço. Então, como eu posso reunir essas pessoas e fazer com que todas fiquem juntas em um ambiente comum, ao mesmo tempo, e fazer com que elas assistam uma pregação, cantem, mesmo que estejam separadas, de abraçar-se, ou mesmo de se beijar, e dizer que estou cumprindo a vontade de Deus? Não, isso não é a vontade de Deus, é irresponsabilidade. Me chamou muito a atenção um vídeo do pastor Silas Malafaia, ao qual eu respeito. Não concordo com a teologia dele, porque é uma teologia herética, é a teologia da prosperidade principalmente, é uma teologia vazia, é uma teologia que não tem Bíblia, é uma teologia que pega textos espaçados
e tenta fazer com que as pessoas tenham aquele ímpeto e aquele grito de vitória interna que não as levará a lugar algum depois que saírem daquele culto. Eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo este vídeo do pastor Silas Malafaia, principalmente as aplicações errôneas dos textos bíblicos que ele fará, e depois eu continuarei trazendo para vocês a minha fala sobre este assunto. Veja comigo. Povo de Deus, enfrentem o medo. Eu vou mostrar a diferença entre o medroso e o corajoso, já que ambos têm medo. Como é que é isso? Preste atenção. No capítulo 1 de Josué, Deus fala para Josué que ia enfrentar uma situação que ele podia até morrer. 3 vezes Deus diz assim para Josué: Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso. Isso é o que Josué tinha que fazer. Aí Deus vai dizer para Josué o que ele ia fazer. Eu não te deixarei e não te desampararei. Presença pessoal e proteção total. Meus queridos, sabe qual é a diferença do medroso para o corajoso, já que ambos têm medo? É que o medroso é dominado pelo medo. O corajoso enfrenta o medo e domina o medo. Essa é a diferença. Então eu vou pedir uma coisa a vocês, por favor. Não repassem por redes sociais nada que produza pânico e medo, nada de coisa ruim de coronavírus. Não repassem. Passem coisas boas. Vocês acham que a Bíblia é o quê? É um conto da carochinha? É um livro de teoria? Ou é só para você se alegrar, para ler texto? Ou isso aqui é a verdade? Olha o que diz o Salmo 91, e eu vou acrescentar uma coisa. Salmo 91, versículo 10. Em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Isaías 41, 10. Não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te renovo, eu te sustento com a minha mão vitoriosa. Olha o que diz Isaías 64, 4. Você que é povo de Deus, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. Isso aqui não é conto da carochinha, isso aqui é a verdade. Jeremias 2, versículo 12, Jeremias 1, 12 diz: seja, olha só, Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Aí sim, Romanos 3, 4, Deus diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tito 2:1 diz que Deus não pode mentir. Você vai crer em quê? Vamos crer no poder da palavra de Deus. E outra, olha o que Paulo diz em Filipenses 4:8, gente. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensai. Põe na tua mente coisas boas. Você não tem ideia. O medo é um veneno terrível para destruir as defesas imunológicas. Minha gente, nessa hora, o pânico vai fazer você ficar sensível. Não existe remédio contra coronavírus, então as defesas do seu organismo têm que estar muito bem fortalecidas. Não passe pânico, não tenha medo. Vamos declarar, em nome de Jesus, todas as previsões das autoridades caiam por terra, que Deus livre de desgraça a nossa nação e guarde a casa de cada brasileiro. Minha gente, eu quero dizer uma última palavra. Se tudo fechar, vai ter uma portinha aberta na minha igreja e eu vou estar lá, porque eu sou pastor e na hora da crise eu não posso ficar trancado na minha casa. Caso alguém desesperado chegue na igreja, vai ter uma porta, não vai ter culto, mas vai ter uma porta da minha igreja aberta. Eu termino repetindo o Salmo 91, 10 e acrescentando essa palavra: em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Deus abençoe a todos. Vocês percebem que ele começa citando uma palavra de Deus a Josué no capítulo 1, dizendo que Josué tem que ser corajoso, tem que ser forte, e usando esse texto para dizer que não é momento de espalhar a notícia do coronavírus pelas redes sociais, porque isso vai causar pânico. Bom, eu discordo completamente. O momento é sim de trazermos a notícia, colocarmos às claras. As pessoas precisam de informação. E no tempo da informação, a ignorância é opção. E quando vem de um líder religioso, esse tipo de pensamento, por mais bem intencionado que seja,
só fará com que as pessoas continuem sem a informação e até mesmo estejam sujeitas a um momento em que poderão contrair esse vírus. Então, não é uma boa ideia utilizar o texto bíblico dessa maneira. Depois ele vai continuar dando uma espécie de injeção de ânimo nas pessoas. Ele fala algo correto. O medo realmente, ele nos paralisa. O medo, ele destrói as nossas defesas. Mas o momento não é de espalhar medo. O momento não é de espalhar pânico. O momento é de espalhar informação. Aliás, a grande mídia tem feito isso e muito bem. Quais são os objetivos dela em fazê-lo? Eu não sei. Mas as pessoas estão um pouco mais conscientes. Por exemplo, ontem na Itália morreram mais de 600 pessoas. Só na Itália são 4.000 e alguns números que me passam agora pela memória de pessoas que morreram. Imagine, nós estamos vivendo diante de um momento crítico. Talvez alguns digam, olha, mas não deve ser feita uma espécie de histeria nesse respeito. Eu concordo, mas eu também digo que cada pessoa deve ter a sua responsabilidade e, neste momento, ficar em casa. Eu acompanho também a fala dele ao citar Isaías, pelo menos 2 trechos do livro de Isaías, que fazem aplicação diretamente ao povo de Deus, Israel. E quando ele cita o Salmo 91:10, ali é interessante, porque ele diz que Deus guardará para que nenhuma praga chegue à sua tenda. Nós não devemos esquecer que Satanás também usou o Salmo 91 quando falou com Jesus. Porque o mesmo Salmo diz que se ele se atirasse dali, os anjos o agarrariam. E qual foi a resposta de Jesus? Não deverás colocar o Senhor teu Deus à prova, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Salmo 91:10 também não serve para nós utilizarmos nesse momento. O que é que serve? O que serve nesse momento é que nós estejamos em casa, aguardando, crescendo, aprendendo. Conforme eu disse, é uma questão de relacionamento com Deus. Esse é apenas um momento que nós estamos passando. Eu sempre tenho pregado aos irmãos que aqui congregam comigo o seguinte, que chegarão tempos em que nós não teremos mais a Bíblia. Chegarão tempos em que nós não teremos mais como nos reunir. Mas o que é que eu construí com a minha espiritualidade? O que é que eu construí? Eu tenho que aproveitar o momento agora, onde eu tenho liberdade para reuniões, para eu continuar crescendo, principalmente se você tem um pastor que ensina com responsabilidade a palavra de Deus, aproveite, aprenda ao máximo aquilo que ele diz, esteja reunido, demonstre amor, mas vai chegar tempo em que nós não teremos mais isso. E este momento em que nós não podemos nos reunir, é um momento que demonstra claramente que nós precisamos ter relacionamento com Deus. Eu tenho visto muitos irmãos aplicando erroneamente o texto de Isaías no capítulo 26, versículo 20 e 21 também, Tenho visto essa aplicação, Vai, povo meu, esconde-te na tua casa. Esse texto é um texto que referia-se, à destruição de Jerusalém no ano 586, 587, conforme nos diz o historiador Xenofontes, que Ciro ele coloca um decreto que todos aqueles que não estivessem nas suas casas morreriam. Portanto, o momento não é de se utilizar a Bíblia de modo diferente daquilo para o qual ela foi escrita. O pastor é muito infeliz, inclusive ao dizer que ele terá uma portinha aberta para algum necessitado. Eu não quero fazer crítica porque eu não tenho nada a ver com o seu ministério, pastor. Mas eu nunca vi o senhor abraçando um pobre. O senhor, quando anda com segurança, porque teme pela própria vida. Então, embora o discurso seja muito bonito, parece mais ser um discurso de vamos manter as portas abertas. É lamentável que, nesse momento, o senhor, que é um grande manipulador de massas, e tenha esse tipo de atitude. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Nós nos encontramos novamente no nosso canal Pela Bíblia.